Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma segunda-feira com você bem e informado. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Silvia. E nós estamos agora começando mais um episódio do podcast do The News. Hoje é dia 4 de maio de 2026 e vamos te trazer nos próximos 16 minutos as principais informações do dia de hoje. Perfeito, mais uma semaninha começando e agora de fato a primeira semana completa do mês de maio. E como é a primeira segunda do mês, e aí faltam aí 6 dias pro Dia das Mães, então é uma semana especial, a minha prioridade dessa semana é justamente bater perna pra comprar o presente pra minha mãe. Até porque eu vou pra Porto Alegre por conta da minha mãe, preciso estar com o presente. Então eu quero saber de quem tá nos escutando qual a prioridade da semana de vocês. Legal. E eu tenho uma dica pra galera, tá? E pra você também, Sil. Manda um Nescafé Pro Energy. 15 gramas de proteína, 100 miligramas de cafeína, pra você ter mais energia e foco nessa missão. Então fica a dica. Bom saber que você vai pra Porto Alegre, tá? Inclusive, vamos abrir aqui um momento de interação da nossa galera. Pessoal, da onde vocês escutam o podcast hoje? Abre os comentários, comenta aqui embaixo de onde você está escutando a gente, de qual cidade, de qual estado. Veja se tem alguém aí que comenta igual você, então encontre aí seus conterrâneos. Quero saber cadê a galera de Porto Alegre comentando aí, Du. É isso, vamos ver quem de Poa tá por aí. E essa semana é duplamente especial porque sexta-feira é meu aniversário também, dia 8 de maio. Então, muito animado. Vamos lá, pessoal, mais uma semana começando. Sil, manda o cardápio pra gente. Bora lá. Em mundo, a Alemanha pode ser a nova inimiga de Trump? Um tour em Brasil pelas principais manchetes do dia e do final de semana. Pra terceira história, varejista de games mira eBay pra virar gigante de 100 bilhões de dólares. Conferência marca a transição histórica na Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett. E pra fechar, Brasil cresce menos que o mundo e perde poder de compra. Vamos lá no finalzinho do episódio trazer também a dose de sabedoria da semana. Então, palavrinha dos patrocinadores e na sequência a primeira história pra gente começar daquele jeito. Semana passada a gente fez uma pesquisa na newsletter com uma pergunta pra galera responder. A pergunta era: se você tivesse que ter um parceiro pro seu negócio, o que é que você mais valorizaria nesse parceiro? Ter conselhos estratégicos para tomar as melhores decisões ou agilidade para resolver problemas no dia a dia? E as respostas foram quase empatadas, porque de fato é uma escolha difícil. Afinal, quem é PJ precisa dos dois. E é exatamente isso que o Santander Empresas entrega. Um atendimento próximo, disponível e integrado. No aplicativo, você tem um chat que funciona 24/7 para você resolver o dia a dia na hora e, além disso, conta com especialistas PJ nos outros canais, inclusive presencial, dentro do seu negócio, para te apoiar nas decisões. Quer saber como ser cliente? O link tá na descrição. O que começou como uma troca de farpa se tornou uma crise militar que pode redesenhar o mapa do poder global. Na última sexta-feira, o Pentágono anunciou a retirada de 5 mil soldados americanos da Alemanha nos próximos 6 a 12 meses. A medida foi uma resposta à fala do chanceler alemão Friedrich Merz, que afirmou que os Estados Unidos estavam sendo humilhados, ele usou essa palavra, pelo Irã nas negociações pelo fim da guerra. Trump não gostou nada disso, ordenando a retirada e prometendo reduzir ainda mais a presença militar no país. Embora a retirada dos soldados tenha sido a notícia que mais estampou as capas de jornais ao redor do mundo, analistas apontam que o buraco é muito mais embaixo. A Alemanha está se tornando o alvo favorito de Trump na Europa por 3 motivos principais. Bom, vou listar aqui o primeiro motivo, tá? Os alemães se recusaram a enviar apoio militar total para a ofensiva dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, condicionando a ajuda a um cessar-fogo e a aprovação da ONU. Para a Casa Branca, isso foi visto como uma falta de lealdade de um aliado protegido, né, que tinha soldados americanos em seu território. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo é que nessa semana o Trump elevou as tarifas de importação sobre carros europeus de 15% para 25%. Com o mercado chinês em queda, as exportações para os Estados Unidos eram a salvação da indústria alemã, que agora vê o colapso de sua principal engrenagem econômica. E como terceiro motivo principal, tem o fato também de que agora
durante o governo Merz, a Alemanha acelerou o plano de se tornar a maior força militar convencional da Europa até 2029 e fechou um acordo nuclear com a França. Essa tentativa de independência da proteção americana é vista pelo Trump como um sinal de que os Estados Unidos não precisam mais investir na região. Acontece que desde o fim da Segunda Guerra e a criação da OTAN, a Alemanha tem sido um aliado estratégico dos Estados Unidos. Enquanto os americanos garantiam a segurança contra a Rússia, em troca usavam as bases alemãs como espaço para projetar poder no Oriente Médio e na África. Por isso, a medida não é polêmica somente na Europa. No Congresso americano, líderes republicanos de defesa enviaram uma carta conjunta manifestando que eles estão muito preocupados. Eles defendem que se Trump quer punir a Alemanha, deveria mover os soldados para a Polônia ou ao leste europeu, em vez de trazê-los para casa e enfraquecer a linha de frente da OTAN. E aí, falando em OTAN, para fechar a primeira matéria, ontem o chanceler alemão disse em uma entrevista que os Estados Unidos seguem sendo o principal parceiro da organização, da OTAN, né? Em uma clara tentativa de colocar panos quentes nesse embate com os Estados Unidos e tentar amenizar. Agora, vamos para o Tour de Brasil. O governo do estado do Pernambuco decretou situação crítica em 27 cidades após temporais que já deixaram 6 mortos no Grande Recife. Deslizamentos e alagamentos marcaram os últimos dias, elevando o alerta para novos riscos na região. O pré-candidato à presidência, Romeu Zema, defendeu permitir que crianças trabalhem, citando exemplos de outros países. No dia seguinte, contudo, o ex-governador de Minas Gerais se retratou ao dizer que se referia a adolescentes. Hoje, a lei proíbe trabalho antes dos 16, com exceção de aprendizes a partir dos 14 anos. 6 das 10 capitais com maior alta da cesta básica estão no Nordeste. Uma inflação forte existe na região hoje. No Recife, o aumento foi de quase 10% no trimestre, quase o dobro da meta anual. E já a gasolina também teve alta de 10% no Nordeste desde o início da guerra no Irã, a maior entre todas as regiões. São Paulo registrou 624 homicídios e latrocínios no primeiro trimestre do ano, o menor número desse século. É uma redução de 8,1% em relação a 2025 e de 17% em 4 anos. A Grande São Paulo liderou a queda com um recuo de 17%. Para você ter uma dimensão desses 624 homicídios que o estado registrou nesse primeiro trimestre do ano, é basicamente como se fosse 7 homicídios por dia. A cantora Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas nas areias da praia mais famosa do país, Copacabana, no sabadão, movimentando até 800 milhões de reais na economia local. O público ficou um pouco abaixo do show da Lady Gaga, mas acima do show da Madonna, em 2024. Agora, nós vamos para a terceira história do episódio. A GameStop está preparando uma oferta agressiva para adquirir o eBay. O movimento pegou o mercado de surpresa, já que a varejista de games vale cerca de 4 vezes menos do que o gigante do e-commerce. Bom, vamos lá. Então a gente vai falar de uma história aqui de uma empresa que vale 4 vezes menos do que a empresa que ela está querendo comprar. E vamos explicar essa situação. Essa ideia faz parte do plano do CEO da GameStop, que é o Ryan Cohen, de transformar a GameStop em uma gigante de 100 bilhões de dólares. E para isso, ele já percebeu que ele precisa de algo muito maior do que lojas físicas de videogames e discos usados. Ele vai ter que ousar. E é aí que entra o eBay, porque nos últimos anos a empresa passou a dominar o mercado de itens colecionáveis, então desde cartas de Pokémon a relógios de luxo. Unir essas duas empresas criaria um império para quem ama colecionar. Enquanto a GameStop tem a presença física e a cultura geek, o eBay entra com a plataforma digital e 135 milhões de compradores ativos. A estratégia é transformar a varejista no destino principal do e-commerce, a compra e venda de itens usados e raros, indo muito além dos consoles. O interesse mira também a tecnologia do eBay mesmo. Recentemente, eles lançaram uma ferramenta de AI que cria anúncios inteiros só com uma única foto do produto. Então você sobe, upa o arquivo da foto e ele te dá o preço, a descrição, a categoria, lista para você. Então a GameStop está de olho nisso também. Mas, como falamos
falamos lá no início, a empresa vale 4 vezes menos que o eBay. Então, como é que eles vão pagar isso? O eBay hoje vale 46 bilhões de dólares e a GameStop apenas 12 bilhões. Então, a matemática é complexa. O plano aí de compra deve envolver uma mistura de empréstimos bilionários e a entrega de fatias da própria empresa. Então, dá para entender que é uma operação extremamente arriscada por parte da GameStop. Ela vai se endividar, ela vai ceder uma parte da sua própria empresa para conseguir fazer essa aquisição. Mesmo ainda sem nenhum acordo firmado, as ações do eBay já subiram com a notícia, 14%, sinalizando que os investidores gostaram dessa ideia de uma sacudida na empresa. E agora nós vamos para a quarta história. Pela primeira vez em décadas, o Oráculo de Omaha não foi o protagonista no palco. Vamos lá, vamos explicar. Anualmente, a empresa de Warren Buffett, que recebe esse apelido de Oráculo carinhosamente por ter previsões belíssimas do mercado, a empresa dele, que é a Berkshire Hathaway, faz uma conferência anual, né? A conferência desse ano aconteceu nesse fim de semana agora, em Nebraska, acabou de acontecer, e marcou o início oficial da era Greg Abel, é o novo CEO. Então, Warren Buffett não foi o protagonista porque um novo CEO assumiu os microfones. Embora o Buffett estivesse sim na plateia aos seus 95 anos, a condução do evento recaiu sobre seu sucessor, selando o slogan da reunião: "O legado continua". O Greg impressionou os acionistas pelo domínio técnico das operações da holding, né? Muito conhecimento sobre os detalhes. Buffett foi enfático no apoio. Ele classificou esse processo de sucessão como 100% acertado e afirmou que o Abel faz tudo o que eu fiz e mais um pouco. Warren Buffett disse isso. Mesmo com as ações caindo 38% em relação ao S&P 500 desde a saída de Buffett, a saúde financeira da Berkshire permanece inabalável. E por que a Sil diz isso? Olha só, a empresa teve liquidez recorde, então o caixa, né, o dinheiro que ela tem na conta para investir no que quiser, atingiu mais de 380 bilhões de dólares. O lucro líquido do primeiro trimestre saltou para mais de 10 bi, mais do que o dobro do mesmo período no ano passado, e a empresa conseguiu, pelo 14º trimestre consecutivo, vender mais ações do que comprou, mantendo uma postura defensiva. Então, tá tendo aí uma estratégia de acumular muito caixa, muita liquidez, e nos próximos meses o mercado espera que a empresa comece a fazer movimentos aí no mercado, né? Colocar grana em algumas empresas e mostrar para o mundo no que é que eles confiam. Apesar do sucesso financeiro, o evento teve um ar diferente, com assentos vazios e um público reduzido. De acordo com muitos analistas e investidores presentes, Abel demonstrou ser um gestor eficiente, mesmo sem aquele carisma que transformava os encontros de Buffett em um festival de entretenimento global. Assim a gente fecha a quarta história do episódio e bora pra próxima. O brasileiro está ficando para trás na corrida global pela riqueza. Entre 88 e 2025, o PIB per capita saltou em média cerca de 675% no mundo, proporção muito maior do que no Brasil, que cresceu apenas 428% no mesmo período. Isso significa que o poder de compra do brasileiro até cresceu, mas muito menos do que o resto do mundo, afetando o bolso e o padrão de vida da população por aqui. A situação é tão grave que desde 2015, o PIB per capita global já é maior que o brasileiro. Atualmente, a renda média no mundo gira em torno de 26 mil dólares, contra 23 mil no Brasil. E a razão para que isso esteja acontecendo passa por 3 pontos-chave. Vamos lá, se o 3 pontos-chave que explicam. O primeiro deles é a baixa produtividade. A produtividade nos setores de serviços e indústria está estagnada desde 95. Outro ponto-chave é que uma economia pouco integrada ao comércio global e um ambiente de negócios caro dificultam o florescimento de novas empresas. E para fechar, educação e inovação. O baixo investimento em qualificação da mão de obra impede que o país salte para setores de maior valor agregado. Interessante isso da baixa produtividade, o primeiro que eu falei, porque imagina, pessoal, o tanto de avanço tecnológico que não teve desde 95. Né? A gente está falando aí de 30 anos com a mesmíssima produtividade, o mesmo nível de produtividade. Imagina que não veio de maquinário
cenário, imagina que no meio de tecnologia, inteligência artificial, desenvolvimento de computação e ainda assim o mesmo nível de produtividade desde 95. Bom, sem uma reforma profunda que priorize justamente a produtividade dentro do setor de serviços e reduza o custo Brasil, a distância entre a realidade brasileira e a prosperidade global continua a aumentar, transformando o país em um eterno figurante no cenário econômico mundial. Sil, fechamos assim as 5 primeiras histórias e agora, antes de encerrar, tem a palavrinha dos patrocinadores final e depois tem a frase da semana. Então fica aí com a gente. Du, toda família tem aquele grupo no WhatsApp que só bomba quando surge algum problema, né? Toda família tem. E é sempre assim, né? Ah, pessoal, o meu carro não liga. Alguém sabe o que pode ser? Aí aparece de tudo. O tio mandando áudio, o primo sugerindo dar tranco, todo mundo tentando ajudar, mas ninguém resolve de verdade. Pois é. E aí hoje, pessoal, tem um jeito bem mais simples de você resolver. Chamar o Moura Fácil. Se o carro não ligar, você simplesmente pede a bateria pelo site e em até 50 minutos chega um técnico onde você estiver para testar e, se precisar, trocar sua bateria ali mesmo. E o melhor é que você só paga se realmente precisar da troca. Ou seja, ao invés de mandar mensagem no grupo da família, é melhor chamar quem resolve de verdade. Moura Fácil, o delivery oficial da Moura. Pessoal, vamos lá. Dose de sabedoria da semana vem de Gandalf pra vocês, tá bom? Gandalf, um dos personagens principais de Senhor dos Anéis, e tem uma frase muito legal atribuída a ele que a gente selecionou aqui pra contar pra vocês hoje. A frase é mais ou menos o seguinte, ó: não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Ou mesmo os muito sábios não conseguem ver os dois lados, né? Tem essas duas traduções aqui. Cara, muito boa, viu? Você aí que se identifica com isso ou que conhece alguém assim, né, que adora julgar os outros, não pode ver alguém fazendo alguma coisa que já está julgando, já está criticando, já está apontando o dedo. Não seja tão apressado, porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? Então, essa é a dose de sabedoria da segunda-feira. Olha só ele, belíssima frase. É isso, pouquinho de sabedoria do Senhor dos Anéis aqui pra nossa galera, que inclusive é uma belíssima produção, e tá aí a frase de Gandalf para essa segunda-feira, dia 4. Pessoal, agora sim, podemos encerrar o episódio, mas antes tem aviso, não é isso, Sil? Temos aviso sim, e é aviso sobre algo que eu sei que a nossa audiência gosta, que toda vez que a gente cita aqui, coisa boa. O pessoal comenta adoidado, que é o Palavritas do aplicativo do The News. Opa! Então temos uma nova feature, uma novidade. Agora o aplicativo vai ter o ranking, então você vai descobrir quem tá no topo, quem é o melhor de todos os usuários do aplicativo no Palavritas. Eu queria pegar o top 3, tá? Porque eu tô acertando que é uma beleza. Isso é legal, tá? Rankingzão do Palavritas chegando. Agora tem também o Palavritas, tem o extra, né? Se você faz 5 seguidos, você desbloqueia mais um pra galera que fala que queria mais de um por dia e tal. Então acompanhe o app do The News e acessem o Palavritas, que agora tem ranking. Muito legal. Isso aí. Então quanto mais você joga e mais rápido você acerta, né? Mais pontos você faz. Então sobe no ranking. Então bora lá, já vai correndo e fazer seu Palavritas. Agora isso, sim. Agora sim. Fechamos, pessoal. Ótima segunda-feira pra todos. Uma boa semana e a gente se vê amanhã às 6h06. Muito obrigada pela sua companhia. Não deixe de comentar de onde você está escutando a gente. Amanhã nós estamos de volta, horário marcado às 6h06 na terça-feira. Muito obrigada aí. Falou! Esse programa foi produzido por TNS.